Olá, formas do Brasil e do mundo. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, o seu influenciador analógico, e você está ouvindo o Eu Livro Podcast. Olhei e, para meu espanto, havia um novo mundo. Lá estava diante de mim, visivelmente corporificado, tudo o que eu havia inferido, conjecturado, tudo com o que eu havia sonhado, da beleza perfeitamente circular. Aquilo que parecia ser o centro da forma do estrangeiro estava aberto diante de mim, e, no entanto, eu não via coração, nem pulmões, nem artérias. Apenas um algo, belamente harmonioso, para o qual eu não tinha palavras, mas vocês, meus leitores da Espaçolândia, chamariam isso de superfície da esfera. No início do ano de 1997, eu era um jovem mancebo empolgadíssimo com a ideia de fazer faculdade de matemática aplicada na Universidade de São Paulo. Na semana de recepção aos calouros, nós fomos conduzidos a uma palestra que foi dada por um senhor chamado Luiz Barco. Mais adiante, ele se apresentou como um escritor e um matemático. Um tempo depois eu vim descobrir que ele era formado no mesmo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, ao qual eu ia cursar, e ele tinha doutorado, olha só que curioso, em Ciências da Comunicação, lá na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo também, a famosa ECA-USP. Ele foi professor, inclusive, titular dessa mesma Escola de Comunicação e Artes, e ele estava lá para apresentar e recepcionar muito bem os alunos novos da matemática. E dentro da sua palestra, além de todo o conteúdo dela, ele nos apresentou um livro chamado Flatland. E na época ele falou muito bem desse livro. Eu guardei ele na minha memória e falei, um dia eu preciso ler esse livro. É praticamente certo que na época não tinha tradução ainda, pelo menos eu não encontrei esse livro publicado em língua portuguesa, só que recentemente ele apareceu de novo na minha vida. Ele apareceu como Planolândia, um romance de muitas dimensões, de um autor chamado Edwin Abbott. Sim, 2 Abbotts aí, daqui a pouquinho eu explico para vocês por quê. Como esse livro já estava na minha lista de leitura aí há mais de 20 anos, né? Quase 30 anos já. Eu falei, chegou a hora de eu dar uma chance para esse livro, porque o professor Luiz Barco, ele falou tão bem desse livro, com tamanha empolgação, que foi meio que impossível esquecer dele. E eu queria, até em homenagem ao que foi essa maravilhosa palestra que ele deu a nós naquele ano, eu queria dividir com vocês um pouquinho desse livro que eu li recentemente, Planolândia, um romance de muitas dimensões. O autor Edwin Abbott, ele nasceu em Londres, lá na Inglaterra, em 1838. Olha só como o livro é antigo, né? Ele morreu aos 87 anos na mesma Londres, em 1926. Ele tinha como pais Jane e também Edwin. Ele era o primogênito do casal e, olha só, explicando aí o Abbott 2 vezes, os pais dele, o Edwin e a Jane, eram primos. Então, por isso eles tinham o mesmo sobrenome e, por mais estranho que pareça esse sobrenome pra gente, Abbott apareceu aí ao quadrado no nome dele. Ele se casou aos 25 anos com Mary Elizabeth Hengly e teve um casal de filhos. A formação acadêmica do Edwin é muito interessante. Ele se formou e acabou se especializando tanto no universo das letras, quanto da matemática, quanto da teologia. Em 1865, ele foi nomeado diretor da City of London School. Ele tinha estudado nela antes de ir para Cambridge. Ele foi um pregador na Universidade de Oxford em 1877. Ele trabalhou como professor, tanto em Birmingham quanto em Cambridge, e estava com uma carreira muito promissora em todos esses lados. Do mesmo jeito que ele foi um grande estudante, ele foi um grande professor em todos esses contextos aí, professor e pregador. Só que aos 50 anos ele se aposentou. Novo, 50 anos. E ele não se aposentou para parar a vida, não. Ele se aposentou porque o bichinho de escritor picou ele e ele quis dedicar a sua vida exclusivamente à vida de escritor.
Como escritor, ele publicou vários livros dentro da crítica literária, olhando para o lado das letras. Ele também escreveu alguns livros sobre teologia, e ele escreveu o que acredito ser a principal obra dele, pelo menos aqui ele ficou mais famoso, em 1884, o livro Flatland, que foi traduzido aqui para o Brasil como Planolândia, um romance de muitas dimensões. E é muito interessante, porque quando ele lançou esse livro, ele não assinou como Edwin Abbott, e ele assinou com o pseudônimo A Square, ou seja, um quadrado. E é muito interessante, o livro ele abre com um prefácio do autor, só que o autor é um quadrado. O interessante do Planolândia é que o Abbott tenta no livro popularizar tanto a noção da geometria multidimensional, e talvez você esteja aqui pensando, que livro chato, como que você está indicando um livro de matemática? Mas acreditem, não é um livro de matemática, porque muito mais do que apresentar os conceitos de uma geometria multidimensional, o livro também é uma sátira muito inteligente aos valores sociais, morais e religiosos da época em que ele se propõe a escrever. Entrando um pouquinho no livro agora. Ele foi publicado, pelo menos a edição que eu tenho em mãos aqui, pela editora Tordesilhas, traduzido por Rogério W. Galindo, e ele é dividido em duas grandes partes. Na primeira parte, o nosso protagonista, o quadrado, ele se propõe a explicar o mundo. E na segunda parte, ele se propõe a contar pra gente a história dele quando ele foi apresentado a um novo mundo. Olhando para essa primeira parte, então, a gente tem logo no primeiro capítulo intitulado Da Natureza da Planolândia, onde basicamente ele nos conta que a Planolândia é um mundo bidimensional. Então imaginem aí uma folha de papel onde tem formas geométricas planas. Então nós vivemos aqui no mundo 3D, eles vivem num mundo 2D. O quadrado, então, faz parte de um mundo bidimensional, que é habitado por várias formas geométricas, não só quadrados, tá? Eles não conhecem, por exemplo, os sentidos além do comprimento e da largura. A altura para eles não faz sentido, não existe. A sociedade deles é uma sociedade autoritária, clerical, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quanto mais lados você tiver, maior vai ser a sua classe social. Por exemplo, os trabalhadores são triângulos equiláteros, chegando ao topo com os círculos, que são formas com infinitos lados. Eles são os sacerdotes. E é interessante que as mulheres, todas as mulheres, elas são linhas. Elas não são uma forma fechada. Então, todas as mulheres são linhas. Os homens todos, então, de triângulos. E aí vai aumentando o número de lados. E ao longo do livro, o autor vai apresentar pra gente como que funciona essa sociedade. É muito interessante. No começo, talvez, você fique um pouquinho perdido. Reconheço que essa primeira parte, para quem não é da área de exatas, talvez seja um tanto quanto monótono, mas assim, a explicação que ele dá não é uma explicação acadêmica não, tá? Qualquer criança é capaz de entender o que ele vai explicando ao longo do livro como um todo. Antes de eu falar da parte 2, que de verdade é a parte mais legal do livro, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre essa primeira parte, ou pelo menos algumas partes dos capítulos que a gente vai apresentando. Como eu já disse então, no primeiro capítulo, intitulado Da Natureza da Planolândia, ele explica pra gente tudo isso que eu falei pra vocês, como é que funcionam as coisas na Planolândia, explica do triângulo equilátero, que são os trabalhadores, né, os comerciantes. Ele explica a partir do capítulo 2 como é que funciona o mapa da cidade, como que é o conceito de casa, como que é o conceito de norte e sul, como que as casas são divididas dentro dos seus ambientes, inclusive com participação de mulheres e crianças. Ele fala, por exemplo, que uma mulher, por ser uma linha, ela é muito pontuda nas pontas, então elas facilmente machucam outras pessoas no mundo. Então tem todo um cuidado aí que vai acontecendo. No capítulo 3, sobre os habitantes da Planolândia, ele traz pra gente um pouquinho mais de cada um. Eu vou ler um trechinho aqui pra vocês, olha só. Nossas mulheres são linhas retas. Nossos soldados e as classes inferiores de trabalhadores são triângulos com 2 lados iguais, cada um com cerca de 25 centímetros de extensão e uma base ou terceiro lado tão curto
frequentemente não ultrapassando 1 centímetro, que seus vértices formam um ângulo muito agudo e formidável. Na verdade, quando suas bases são do tipo mais degradado, não mais do que 3 milímetros de extensão, eles mal podem ser distinguidos de linhas retas ou mulheres. Eis o quanto são agudos os seus vértices. Entre nós, assim como entre vocês, esses triângulos se distinguem dos demais por serem chamados de isósceles. Nossa classe média é composta de triângulos equiláteros, ou de lados iguais. Nossos homens profissionais e cavalheiros são quadrados, classe a que eu mesmo pertenço, e figuras de 5 lados, ou pentágonos. Logo acima desses vem a nobreza, composta por vários graus. Ela começa com as figuras de 6 lados, ou hexágonos, e a partir daí cresce em número de lados até o honorável título de polígonos, ou figuras de muitos lados. Por fim, quando o número de lados se torna muito grande e os lados se tornam muito pequenos, a ponto de a figura não poder ser distinguida de um círculo, ele passa a ser incluído na ordem circular ou sacerdotal, e essa é a mais alta classe de todas. E talvez você possa estar pensando, tá, mas se eles vivem no plano, numa folha de papel, nós aqui no espaço conseguimos enxergar essas figuras todas. Mas, olhando da visão deles, não importa o número de lados que uma forma geométrica tenha, todas elas, olhando assim pelo papel, vão parecer simplesmente linhas retas. No caso de mulheres, se você olhar certinho na direção dela, ela se torna um ponto. E ele vai sim explicar pra gente como que eles fazem no mundo deles para identificar, é muito interessante realmente essa parte, como que eles fazem para identificar entre si quando que é uma mulher, porque pela visão deles todo mundo é uma linha, quando que é uma mulher ou quando que é um quadrado, quando que é um hexágono, enfim. Tem toda a explicação no livro e realmente fica muito verossímil a coisa, tá? Não achem que o autor aqui ele se perdeu nisso não, porque isso de fato não aconteceu. Indo para o capítulo 4, ele vai falar sobre as mulheres um pouco. Ele diz que se o soldado é uma cunha, porque os soldados eram os triângulos isósceles mais pontudos, e faz sentido porque, enfim, são soldados, eles precisam machucar, né? A mulher, ele diz que é uma agulha. E fala dos perigos da mulher, de todo o papel das mulheres na sociedade e tudo. Explica todo como que funciona o conceito deles ali. No capítulo 5, o autor vai explicar para a gente dos nossos métodos para reconhecermos uns aos outros. De fato, é muito interessante essa parte, tá? Vale muito a leitura. Ele vai gastar mais alguns capítulos dando várias formas de reconhecer isso, falando através da visão, explicando por que a gente enxerga uma linha em vez de enxergar uma forma, enfim. A gente não fica muito perdido como leitor no livro não, tá? No capítulo 7, ele começa a falar um pouco sobre os excluídos da sociedade, as figuras irregulares, ou seja, aquelas que não têm lados de tamanhos iguais, e o quanto elas são realmente desprezadas pela sociedade como um todo. Enfim, ele vai apresentar um pouco sobre as leis lá em Planolândia e tudo mais, sobre algumas coisas até de moda, sobre cores e tudo, como as cores conseguem ajudá-los na distinção das formas e tudo mais. No capítulo 11 ele vai falar muito sobre os sacerdotes, e aí a gente vai ver realmente o quanto que na sociedade os sacerdotes são importantes. Olha só. Entre nós os sacerdotes são administradores de todos os negócios, da arte e da ciência, dirigem as relações internacionais, o comércio, o generalato, a arquitetura, a engenharia, a educação, a política, a legislação, a moralidade, a teologia, sem que eles próprios façam qualquer coisa. São eles as causas de tudo que é digno de se fazer e que é feito por outros. Olha só o tamanho de um sacerdote dentro dessa sociedade, o papel que ele cumpria, a importância que lhe era imputada. Um pouquinho mais adiante, ele vai falar sobre até o desespero, num certo sentido, dos pais que eram polígonos, ou seja, já tinham vários lados, que muitas vezes arriscavam a própria vida dos filhos para tentar transformá-los em círculos o mais rápido possível. E ele vai explicar como que, de fato, você faz nessa sociedade para subir dentro dessa hierarquia.
Obviamente, essa sociedade se mostra como uma sociedade autoritária, muito preocupada com as aparências, e aí começa muito da crítica do autor, muito preocupada com o quanto que eu tenho que ser, parecer ou me tornar um cidadão de alta classe. Enfim, nós chegamos na parte 2, Outros Mundos, admiráveis mundos novos que têm tais habitantes. E o nosso querido Quadrado vai revelar pra gente como foi ter a visão de uma esfera. E uma esfera subentende-se 3 dimensões aqui. O que acontece é que o mundo lá em Planolândia é visitado por uma esfera. E o Quadrado, o autor do livro, vive essa experiência, para ele, transcendental, né? Uma experiência onde, de repente, do nada, ele ouve uma voz no quarto dele e não tem ninguém lá, porque a esfera tá fora do plano, né? E ele fica meio que é isso, né? E aí, de repente, a esfera decide entrar no plano, só que ela vem só com a pontinha, então ela aparece como um ponto num lugar que estava fechado, que era o quarto dele, não tinha ninguém dentro. E aí, de repente, conforme essa esfera vai descendo dentro desse plano, ela vai se apresentando como um círculo que vai aumentando. Imagina, então, uma bola que vem entrando dentro do papel. Assim, primeiro é só a pontinha e ela vai aumentando, e aí até com um ponto ela passa do seu centro e começa a diminuir de novo e sai. Essa é a experiência que ele vê enquanto a esfera conversa com ele. E a esfera quer mostrar para ele, olha, existe algo maior. Existe uma terceira dimensão. E o Quadrado fica atônito em relação a isso, né? Um novo mundo se descortina para ele. E eu acho muito interessante porque o autor, ele é teólogo também. Então, de uma certa maneira, conforme eu lia, a impressão que eu tive é que o autor também estava tentando mostrar para nós, leitores, a potencial existência de um plano extrafísico, um plano espiritual, um plano ao qual os nossos corpos atuais não fazem parte. Isso tudo, olhando matematicamente, a gente interpreta como apresentar a terceira dimensão para uma mente que só concebe o conceito de 2 dimensões. Pensando num plano religioso, seria como conceber a ideia de que, olha, nosso tempo e espaço aqui talvez tenha algo mais. Logo no começo do livro, que é o prefácio escrito pelo Quadrado, ele diz o seguinte, olha só que legal. É verdade que temos na Planolândia uma terceira dimensão não reconhecida, denominada altura, assim como é verdade que vocês, ele falando para a esfera, né? Assim como é verdade que vocês de fato têm na Espaçolândia uma 4ª dimensão não reconhecida, que não tem hoje qualquer denominação, mas que a chamarei de extra-altura. Contudo, não temos como tomar conhecimento de nossa altura, assim como vocês não teriam como tomar conhecimento de sua extra-altura. Mesmo eu que estive na Espaçolândia e tive o privilégio de compreender por 24 horas o significado da altura, mesmo eu não consigo compreendê-la, nem percebê-la pelo sentido da visão ou por qualquer outro processo racional. Só consigo apreendê-la pela fé. E aqui, para mim, já no prefácio ficou muito claro que ele não estava só falando sobre dimensões espaciais. Ele estava falando sobre algo muito maior do que isso. E aí tem o terceiro grande plot do livro. Ok, o Quadrado descobriu que existe uma nova dimensão. Ele fica estupefato com isso, ele fica convencido disso, porque a esfera leva ele para essa terceira dimensão e ele realmente enxerga a Planolândia de cima, é o primeiro habitante da Planolândia que consegue viver essa experiência, e ele volta para dentro da Planolândia. E agora qual é o desafio? Como que eu, Quadrado, faço para contar para os meus colegas familiares dentro de uma sociedade de regime autoritário que pune quaisquer ideias novas, como que eu faço para convencer as pessoas de que, olha, existe uma terceira dimensão, sem que eu seja ridicularizado e eventualmente até preso? E eu acho que eu não devo contar muito mais do que isso para vocês, tá? Porque vai estragar a experiência do livro. Eu já ambientei muito bem o cenário para vocês. Posso dizer que o livro, apesar de um começo talvez para alguns um pouco difícil ou maçante, é um livro sensacional, um livro que
Vale muito a pena a leitura, ele propõe muitas ideias pra gente conversar, ele propõe muitas ideias pra gente pensar. E é muito louco pensar que o Edwin escreveu isso sobre o conceito de mundos quadrimensionais, porque o próprio quadrado propõe essa ideia para a esfera, e a esfera desacredita totalmente a ideia de que, olha, existe um mundo quadrimensional. Mas é muito interessante pensar que o Abbott teve essa ideia muito antes de Einstein ter desenvolvido a sua ideia de mundo quadrimensional lá na teoria da relatividade. Enfim, um cara à frente do seu tempo, né? O famoso autor de ficção científica Isaac Asimov, autor do A Fundação, Eu, Robô e tantos outros, disse o seguinte sobre esse livro: a melhor introdução que se pode encontrar sobre a maneira de perceber as dimensões. E eu queria deixar para vocês 2 informações bônus. Em 2002, foi lançada uma versão comentada do Flatland, com uma introdução e notas de um autor que eu gosto muito, chamado Ian Stewart. Eu acredito que não foi lançada uma edição em português, então se você lê em inglês, talvez valha a pena ir atrás dessa edição. O Ian Stewart é um matemático também que conversa com as pessoas que são fora da área de exatas de um jeito muito bonito. Tem muitos bons livros do Ian Stewart, também vale a pena você ir atrás disso. Mas se eu fosse você e tivesse leitura em inglês tranquila e a possibilidade de comprar essa edição com a introdução e notas do Ian Stewart, sem dúvida eu iria atrás dela, tá bom? A segunda coisa que eu queria deixar de bônus aqui para vocês é um vídeo que está em inglês também, então você precisa pelo menos conhecer um pouco para conseguir acompanhar, chamado Cosmos, onde um cientista famoso e escritor que talvez você conheça, chamado Carl Sagan, ele é o autor, por exemplo, de Contato, foi feito um filme também há muitos anos, mas o livro é sensacional, já li, talvez um dia eu traga aqui para vocês. Mas o Carl Sagan, ele explica o livro Planolândia, ou Flatland para ele, né? Ao mesmo tempo em que ele tenta explicar pra gente o conceito de quarta dimensão. Eu vou deixar o link desse vídeo, é um vídeo que está lá no YouTube, curtinho, que está lá há muitos anos, e vale muito a pena ouvir o Carl Sagan falando e explicando, assim, ele traz uma maquete, explica sobre o livro, é muito legal, muito didático, vale muito a pena. E é isso. Repetindo, estamos falando sobre o livro Planolândia, um romance de muitas dimensões, do autor Edwin Abbott, com tradução de Rogério W. Galindo, lançado em 2021 pela editora Tordesilhas. O título original é Flatland, A Romance of Many Dimensions. Eu espero que você esteja empolgado com essa leitura, é um livro bem tranquilo de ler, tá? Ele não tem nem 200 páginas. A edição dele, da Tordesilhas, é uma edição muito boa, é uma edição ilustrada, acredito que pelo próprio autor, que vai explicando pra gente como é que funcionam os desenhos e os conceitos aqui, muito gostoso realmente de ler e muito marcante, um livro que vai ficar com certeza no meu coração. Mais uma vez agradeço aí ao professor Luiz Barco, que me indicou isso em 1997, eu só lamento o fato de eu ter demorado tantos anos para ir atrás e realmente ler esse livro. Fica aí, então, na descrição do programa também um link para que você possa adquirir o seu exemplar se você for comprar ele, tá? É um jeito de você ajudar bastante a esse projeto do Eu Livro a crescer e a se manter aí com saúde, porque cada compra que você fizer aí na Amazon através desse link, seja desse livro, seja de outros livros, seja de qualquer outro produto, partindo desse link, parte do valor da sua compra vai vir pra gente como forma de comissão e você não vai pagar nenhum centavo a mais pelo produto. Então, se você gosta do Eu Livro, por favor, use esse link aí que a gente deixa na descrição. Para encerrar, eu queria pedir para que vocês, se gostaram do livro e conhecem alguém que potencialmente goste da ideia de lê-lo, manda esse episódio para essa pessoa. É um jeito de você não só apresentar o livro, mas apresentar o podcast e assim o podcast vai ganhando cada vez mais corpo e as pessoas vão nos descobrindo. Combinado? Esse episódio é uma coprodução do Eu Livro com o Ictus Podcast. Em parceria com o Ictus, nós temos uma comunidade de leitura coletiva no Discord. Para você fazer parte é de graça, basta você acessar bit.ly/leitura coletiva. Obviamente a gente vai deixar na descrição do episódio para que você possa fazer parte também. Por lá a gente tem leituras coletivas de vários livros, pode trocar uma ideia, se conversar, é um espaço bem aberto para que a gente estreite um pouco os nossos laços.
Uma outra coisa que também nós temos é um financiamento coletivo junto com o pessoal do Ictus, tá? Se você gosta do Eu Livro, considera com carinho se tornar um apoiador no financiamento coletivo do Ictus, que faz com que esse projeto realmente possa existir. Também tem na descrição do programa o link para a campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e assim eu me despeço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.